Juan Pablo Vojvoda é um baita treinador. Os resultados dizem por si só. As temporadas que o Fortaleza tem feito falam por ele. Então não tem muito que duvidar da competência dele. Mas isso não não, como se diz, não deixa ele imune a críticas ou a questionamentos de leitura, de opções. E é disso que eu venho falar nesse vídeo de hoje, no dia que o Fortaleza perde para o Flamengo, completando uma sequência de 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, igualando a sua pior marca nessa competição no primeiro turno, algo que, por exemplo, não aconteceu em nenhum momento na campanha de 2022, quando o Fortaleza chegou a ser lanterna durante praticamente o primeiro turno. Já aconteceu 2 vezes esse ano. No primeiro turno serviu para ele rever alguns conceitos. Vamos ver o que vai acontecer agora. Antes da gente seguir com o papo, gostaria muito de agradecer a todo mundo que está inscrito no canal e pedir de coração, se você não está inscrito, caiu aqui meio de paraquedas, que você se inscreva, ative o sininho, receba as notificações. Eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui, tá bom? Que você deixa o like também, porque fortalece o vídeo, aumenta a discussão, chega a mais pessoas, enfim, até porque o espaço de comentários é para ser utilizado, inclusive, para vocês darem a opinião de vocês sobre o assunto. Dessa vez, as escolhas do Vojvoda nesses últimos momentos do Fortaleza. Fortaleza, o Vojvoda é um treinador que inquieto, e isso para mim é ótimo. Quem se fica muito na zona de conforto, não me agrada, acaba se você chegando numa situação que fica muito rígido. Mas depois de muito tempo ele encontrou uma formação titular do Fortaleza. E foi justamente naquele período entre as quartas de final, a semi da Copa Sul-Americana, e também envolvendo um bom momento do Campeonato Brasileiro, com boas vitórias fora de casa, em que o time chegou a flertar mais perto ali do G6. Então houve um momento até do campeonato que a campanha em termos de números era até melhor do que a campanha de 2021, em que o Fortaleza ficou no G4 praticamente o campeonato todo. E não por acaso foi um momento que o Fortaleza encontrou uma formação como titular. Você sabia, mas certamente, quem era o time titular do Fortaleza. Aquela formação, uma linha de 4, com Tite, Brits, Tinga, Brits, Tite, Pacheco, Caio, Zé Wellison, Pochettino à frente, Marinho e Guilherme com o Lucero mais à frente. Para você ter uma ideia, essa formação ficou tão rígida, vamos falar assim, tão frequentemente usada e estabelecida como time titular do Fortaleza, que essa foi a formação do time que entrou em campo contra a LDU lá em Maldonado. Contra o Corinthians na semifinal tem uma alteração, né? O Pikachu, que decidiu o jogo, foi importantíssimo naquele jogo, jogando no lugar do Marinho, mas era uma questão meramente física. O Marinho estava lesionado, então o Pikachu foi pro jogo por conta disso. Veio o jogo contra a LDU, o Fortaleza de fato perde jogos antes da final, era até natural, porque eram 2 jogos fora de casa, em times certamente mexidos, porque era óbvio que você ia dar uma prioridade à competição da Conmebol, então problema nenhum. O problema é quando vai somar, né, que acabam virando 4 derrotas, mas aquelas 2 derrotas eu vejo uma forma diferente, né, porque você vivia uma expectativa da final da Copa Sul-Americana. Talvez se o título tivesse vindo, e talvez não exista no futebol, ninguém estivesse falando muito sobre isso. Mas de lá para cá, a gente pode questionar algumas escolhas do Vojvoda sim. Primeiro, por exemplo, o jogo de hoje ele abriu mão do Zé Wellison. A não ser que fosse uma questão física, o Fortaleza está perto dos 70 jogos, passou, aliás, dos 70 jogos no ano, não se justifica tirar o Zé Wellison da equipe. Nada contra o Lucas Sacha. Mas individualmente o Zé, inclusive, está vivendo um momento melhor do que o do Caio Alexandre, que é o jogador talvez mais importante do Fortaleza na temporada. A principal peça da engrenagem, o time que faz a saída de bola do Fortaleza funcionar, seja quando o time está agredindo mais o adversário e tem mais a posse de bola, seja para transição em velocidade com mais qualidade. O Caio tem mais essa capacidade do que o Zé, do que o Lucas, mas ele de fato está numa queda de produção. Ele sentiu talvez não ter feito uma boa final, não foi bem contra o Atlético Mineiro, hoje de novo não foi bem, mas isso não justifica o Lucas Sacha ganhar a posição do Zé Wellison. Então, a não ser que fosse uma questão física, coisa que o Vojvoda negou na coletiva, não fazia muito sentido o Zé ser reserva. Depois da leitura do jogo contra o Flamengo, me chamou a atenção algumas escolhas, por exemplo, quando ele opta pela entrada do Galhardo no lugar do Caio, e aí também já tinha feito uma mudança quando ele abre mão do Tite, traz o Pacheco para jogar de quarto zagueiro, mas numa movimentação que muitas vezes era na verdade um 3-5-2 com o Escobar aberto, deixando o time totalmente exposto. Verdade, estava perdendo o jogo em casa, era a 4ª derrota seguida, tinha que se expor,
mas uma coisa que ficou meio mambembe, meio desorganizada, meio tentativa e erro. Tanto é, basta dar uma olhada no lance do próprio gol do Flamengo, o segundo gol, que era uma bola rifada, o Lucas Sacha não consegue dominar, e no contra-ataque o Pacheco está completamente sozinho, sem cobertura, sem ninguém, no mano a mano, num posicionamento que não é o posicionamento natural dele. Eu entendo, de novo, repito, Fortaleza pode estar sentindo muito desgaste físico de uma temporada tão forte, da qual ele ainda teve uma Copa Sul-Americana brilhante chegando à decisão. Mas isso não impede da gente questionar algumas escolhas. Eu sei também que hoje algumas individualidades não estão entregando. Machuca, que fez alguns bons momentos e é um jogador para ser lapidado de uma certa forma, tem 23 anos, não é mais nenhum garoto, mas está vivendo um momento de adaptação, não tem entregado. Mas, por exemplo, o Guilherme, de destaque em alguns momentos, simplesmente sumiu. O que aconteceu? Não existe mais confiança no Guilherme. Pensar um pouquinho para ter essa revisão de conceitos, para que essa sequência não aumente. E o Fortaleza terá 2 jogos complicadíssimos pela frente, contra o Atlético Paranaense e contra Cuiabá. Então é hora de parar, talvez voltar ao básico, analisar friamente e ver o que não deu certo. Nesses 2 jogos contra o Atlético Mineiro e contra Flamengo, muita coisa não deu certo, muita coisa que o Vojvoda pensou não funcionou. Repito, é um baita treinador, tem um crédito para o Fortaleza gigantesco, mas isso não deixa imune a críticas. Na minha visão, algumas escolhas nesses jogos foram equivocadas. Hoje, então, contra o Flamengo, podem ter custado muito caro, contra um Flamengo que não fez um grande jogo, mas mereceu o resultado, foi mais efetivo e levou os 3 pontos para o Rio de Janeiro. E você, o que é que você questiona das últimas escolhas do Vojvoda? Usa os comentários para falar a sua opinião sobre o momento aí do Fortaleza de turbulência no Campeonato Brasileiro. Deixa o like e se inscreve, que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.